internet pouco, então eu vou precisar de um esforço redobrado aí da nossa parte para conseguir entender. Vamos abrir 1 João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Aliás, um pouquinho antes do 2:1, vamos pegar aqui no capítulo 1, versículo 9. E depois nós vamos ler até o 2:1, melhor assim. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todo mundo achou aí? Amém. Vou ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Agora capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. O tema que tem sido tratado aqui nas aberturas da escola dominical, qual tem sido uma palavra-chave? Perseverança. Perseverança. Que é uma palavra apenas que tem implicações diversas, como nós temos visto, para a nossa caminhada cristã. A nossa tarefa, a nossa vontade e o nosso alvo é de perseverarmos, é de permanecermos fiéis, permanecermos juntos a Deus, não nos desviarmos por qualquer vento de doutrina, não nos desviarmos simplesmente pelo engano do diabo, não nos desviarmos por causa da nossa carne, mas permanecermos junto a Deus, em comunhão com Deus, não sendo levados por qualquer vento de doutrina, como Paulo vai dizer, não sendo esfriados ou desanimados da nossa fé, mas mesmo em meio às provações, ficarmos de pé e nisso sermos transformados, trabalhados, amadurecidos, santificados. Isso é perseverar. E enquanto temos falado dos inúmeros benefícios que se tem ao perseverar em Deus, também nós falamos que não é fácil, é difícil, é desafiador. Agora eu tenho aqui uma mensagem de ânimo e de consolo, que acima de tudo, nós só podemos perseverar porque Ele persevera por nós. Porque Cristo Jesus persevera por nós. A perseverança dos santos, ela só existe, ela só acontece porque existe sobre isso e por causa disso, para isso, a perseverança de Cristo Jesus nos céus. Ou seja, Jesus Cristo, o texto de 1 João diz, Ele é fiel. Ele é fiel. O que é alguém que é fiel? Alguém que não dá para trás, não é? Alguém que não titubeia, alguém que não trai, alguém que fica naquilo que foi prometido. Que falou uma coisa e cumpre aquilo que falou. Esse é o Jesus que nós conhecemos na Bíblia. Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Jesus Cristo não muda. O amor de Jesus, aquele amor que nós vimos entre os seus discípulos, e mesmo sendo levado à morte, ele diz que, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, em João capítulo 13. Esse mesmo amor de Cristo Jesus, esse mesmo amor que existe no coração de Jesus, é o mesmo amor que existe hoje por nós. Não mudou, porque Jesus Cristo é o mesmo, porque Ele é o Senhor. O texto de 1 João aqui que nós lemos diz que Jesus, nós temos um paracleto no grego. A palavra paracleto, ela é bem ampla, ela pode significar um ajudador, um consolador ou um advogado, se for no contexto jurídico, por exemplo, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas a ideia é justamente essa: alguém que pleiteia por você, né? Que pega a sua causa e te defende. E ele está falando aqui no caso do pecado. Porque ele nos lembrou que antes, se nós dissermos que não pecamos, que não temos o risco de tropeçar, nós já estamos pecando. Se nós dissermos que não existe pecado em nós, já estamos fazendo um Deus mentiroso, que a Bíblia fala que todos pecaram. A verdade é que nós, muitas vezes, somos infiéis. Muitas vezes nós titubeamos, muitas vezes nós tropeçamos mesmo. Muitas vezes a gente vacila e é levado por vento de doutrina. Muitas vezes a gente erra e comete pecado por causa da nossa carne e a gente fala em perseverar. Agora, se Cristo não fosse fiel, se não estivesse junto ao Pai para interceder por nós, o que aconteceria? Por causa do meu pecado, agora já era. Agora eu vou seguir um rumo sem fim de apostasia, de ser entregue ao meu pecado. Mas isso não é o que acontece quando nós pecamos. E se nós nos arrependemos, e podemos nos arrepender, porque temos o Espírito Santo, quando nós nos arrependemos, Cristo Jesus chega diante de Deus Pai, e Ele apresenta uma justificativa para o perdão. Qual que é essa justificativa? O próprio sangue que foi derramado. O próprio fato de Cristo estar lá presente no corpo significa: olha, eu morri por causa dele e ele é fiel. Ou seja, sabe até quando Jesus vai fazer isso? Até quando ele cumprir a missão dele. Isso quer dizer, meu irmão, que nós nunca seremos abandonados por Cristo Jesus, mesmo através das nossas falhas, mesmo através dos seus vacilos, dos seus tropeços. Deus está, Pai, Filho e Espírito Santo, está fazendo uma obra de continuamente puxar de volta, de nos fazer perseverar, de nos corrigir e nos amar, apesar de nós. Então, quando nós pecamos, temos Cristo Jesus, que persevera por nós, que faz com que o nosso pecado não seja tratado por Deus como castigo, porque todo castigo já foi recebido em Cristo Jesus, na cruz. Ele faz questão, claro, não estou falando que Deus esqueceria disso, mas a presença de Jesus lá no céu. Olha só, Jesus tem carne e osso, né? Carne e osso, o sangue subiu ao céu, está lá junto a Deus. Não sei como é que funciona isso, mas está lá, e a própria presença dele serve de testemunho de que o preço do pecado já foi pago. Então, meu irmão, nós podemos, olha só, não desanima, nós podemos continuar com Deus, podemos perseverar na caminhada com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo está lá, fazendo o trabalho dele e garantindo com que isso dê certo. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, garantindo não só o nosso pecado, o perdão do nosso pecado, mas de todos os eleitos do mundo. Obrigado a Deus, porque o Senhor é fiel, Deus, e porque o seu amor é para sempre, nada vai nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Ó Deus,
Muito obrigado, Pai, porque por causa dessa tamanha misericórdia, desse tamanho amor que o Senhor possui em si mesmo, nós podemos nos achegar com confiança a Ti, ó Deus, mesmo quando pecamos, com arrependimento e sincera tristeza pelo que fizemos, com desejo de mudar. Nós temos a garantia pelo sangue de Jesus que o Senhor nos recebe de braços abertos para sermos transformados. E recebemos aquela mesma mensagem que o Senhor Jesus disse aos pecadores aqui na sua carne, aqui na terra: vai, não peques mais. Meu Deus, que privilégio é receber dessa misericórdia que está sempre disposta a nós. Assim nós agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Meus irmãos, bom dia. Que bom estarmos juntos, né? Mais uma vez. O Senhor nos deu a graça de estarmos aqui com saúde, encontrarmos, né? E podermos estudar a palavra do Senhor para a nossa vida. Eu queria dar só um aviso. No próximo domingo, no horário do culto à noite, então ninguém pode faltar. Nós teremos no início do culto, só naquela parte da introdução do culto ali, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária. E essa Assembleia será a oportunidade da igreja se posicionar quanto ao pastorado da igreja. Então, está vencendo a nossa eleição esse ano, e aí o Conselho propôs a reeleição do pastor. E aí você vai votar, né? Se você deseja que o pastor continue pastoreando a igreja aqui. Então domingo que vem, no início do culto. Então, também é domingo de ceia, né? Nós queremos convidar os irmãos todos, né, a estarem aqui para votarem, né, e opinarem, né, sobre a permanência do pastor aqui na igreja por mais 5 anos. Tá? Então, no próximo domingo. Quero também pedir as orações dos irmãos a favor das pessoas que estão enfermas. Nosso irmão Seu Eliseu continua internado ainda. Não sabemos, provavelmente pode ter alta hoje, né? Mas a glicose alterou muito e eles estão tentando ajustar lá o medicamento para a glicose. Vamos continuar orando por ele. Continuar orando pela Maísa, do Taimson, que está fazendo tratamento. Quem mais? Lali pediu oração hoje. Lali está muito gripada. Tem mais pedido de oração? Pela saúde de João, eu estou também ontem e pela cirurgia de hoje. Sua mãe, né? Cirurgia, né? Minha cunhada vai fazer uma cirurgia na semana. Vamos estar orando por ela. São? Eu queria pedir para continuar orando para salvar o mercado, que está fazendo mais para todos, e com o nenenzinho de 2 meses que está no CTI, e para uma menina também, Lívia Eduardo, que está com câncer, está fazendo cirurgia do joelho, está com câncer, e para Sonatina. Vamos lá. Minha casa, a prima que perdeu o esposo, está medicando. E do rapaz que foi acidentado, Luiz Henrique, que ele chama. Do lado de cá? Tem pedido? Beleza? Quero pedir pela conversão da minha família, quero pedir também por várias pessoas da minha família que não vêm na rua, pelo meu marido, pela gente, por causa de novo, sabe? Certo? Lá atrás, Ossi? Júlio? Pela sua irmã? A irmã de Júlio está aguardando um transplante e ela está na fila, né? E a quarta ou quinta? Quinta posição, né? Então, vamos pedir ao Senhor para abençoar, né? Rafael? Pela reunião do Supremo Conselho e pela Camila, que tirou o exame de sangue suspeita de lúpus. Tá. Pastor, quando? Hoje eu ganhei um tapa no olho, sabe?
vai organizar o funcionário. Vamos orar. Quem mais pediu oração? Pastor, eu. Oi? Eu. Ah, tá. Olha lá. Tudo bem. O meu cunhado ele sofreu um acidente de caminhão a semana que vem, faz 2 meses. E ele machucou muito, mas muito mesmo a perna esquerda. Então já vai para 2 meses que ele está no jogo de 3. Já ele vai ter tempo de voltar da perna dele. Graças a Deus, com as nossas orações, a semana que vem ele já vem para casa. Já fez 10 cirurgias. Louva ao Senhor. Ele foi grave, muita coisa. Mas graças a Deus ele está na bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Então, depois da oração, nós vamos separar os grupos de oração, né? De adolescentes para baixo, tá? Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de reunir, Senhor, em tua casa nessa manhã, para estudar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale no nosso coração nessa manhã, a cada, Senhor, aluno e usando, Senhor, os professores estarão ministrando a tua palavra, dando-nos, ó Deus, sabedoria espiritual, Senhor, para entender o teu propósito e a tua vontade para a nossa vida. Queremos também pedir, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre esses motivos de oração que foram apresentados aqui. Senhor, que em cada um deles e sobre cada um deles, o Senhor coloca a tua mão, Senhor, poderosa, e, ó Deus, traga, Senhor, cura, restauração, Senhor, ó Deus, mova os corações também para o encontro com o Senhor, daqueles que ainda não te conhecem. Abre, Senhor, portas para aqueles que estão aguardando, Senhor, para fazer cirurgia, para, ó Deus, fazer tratamento. Que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, e a tua graça. Ó Deus, abençoa também os irmãos que estão, ó Deus, enfermos e lutando, Senhor, com o tratamento. Dá, Senhor, a eles também, ó Deus, o consolo, o conforto e o amparo do Senhor, Pai. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos separar para o estudo e eu quero convidar os irmãos aqui, os meus alunos aqui, né, a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Irmãos, nós teremos só versículo 1 e 2, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Todos acharam? Ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, lembram que nós estávamos conversando aqui sobre o que Paulo agora vai desenvolver a partir do capítulo 12 agora. Eu vou precisar de uma... João, vê se acha uma caneta para mim. Tá? Paulo agora vai desenvolver a parte prática da carta aos Romanos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo tratou só de questões teológicas, doutrinas, né? Não que a parte prática também não seja doutrinária, mas ele tratou mais das doutrinas relacionadas à nossa salvação. Agora, do capítulo 12 para frente, Paulo vai tratar assim, como que uma pessoa, então, agora salva, vive aqui nesse mundo. Então, ele mostrou como que nós somos salvos em Cristo, né? O que aconteceu, tudo. E aí, depois, agora, ele vai tratar assim, bom, então agora você foi salvo em Cristo Jesus, então agora como que você deve viver? Como deve ser sua vida cristã? Né? Então, interessante. Um dia eu falei aqui na igreja sobre a terra prometida, né? Então, a Bíblia fala que a terra prometida não é o céu, aquela terra prometida lá, né? Até o próprio escritor de Hebreus diz que Josué não deu descanso ao povo, resta um descanso para o povo de Deus, e esse descanso que é o novo céu e a nova terra. Então, a terra prometida, ela representa, irmãos, essa vida cristã. Então, veja,
Deus libertou o povo do Egito, então Deus libertou do pecado. Deus deixou o povo no Egito, passando no deserto, passando por todas aquelas provações, onde o povo viu o sustento, a mão de Deus guiando e direcionando. É o início da nossa vida cristã. E a terra prometida é a vida cristã. Então, lá na terra prometida, eles tiveram que trabalhar, tiveram que plantar, eles tiveram que conquistar, né? Então, lutaram para conquistar as terras, tomar posse da terra. Então, tudo isso representa a nossa vida cristã. Então, o que Paulo fez? Paulo falou aqui no texto que nós lemos aqui, na carta aos Romanos, até o capítulo 11, sobre essas doutrinas chamadas doutrinas da graça, ou as doutrinas da nossa salvação. Então, lembra, os irmãos, que desde o capítulo 1, lá no início, Paulo falou sobre a condição de cada um de nós. Então, como que nós estamos diante de Deus? Então, os irmãos lembram? Ele falou que nós estávamos, ele diz que nós estamos mortos, porque em Adão, todos nós morremos espiritualmente, não é? Então, nós estamos escravos do pecado, né? E nós estamos condenados eternamente. Então veja, essa é a condição de todo homem sem Cristo. Todo homem que não encontrou com Cristo, não teve uma experiência com Jesus, ele está nessa condição. E essa condição, ela o levará, né, esse homem sem Cristo, para o dia do juízo eterno, quando o Senhor Jesus voltar, e para experimentar o juízo de Deus na sua vida. Tá, essa é a condição. E aí Paulo então mostrou que, quando ele falou sobre isso, ele mostrou o seguinte, que todo homem é pecador. E não tem como, nenhum homem pode escapar disso aqui, se não for pela mensagem do Evangelho. Então, qual era o tema da epístola que Paulo falou? É que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso está lá no capítulo 1, né, capítulo 1 de... Mas ninguém experimenta a outra. Eu peguei o velho aqui, foi eu que... Então, capítulo 1, do verso 16 a 18, fala sobre isso. Então, esse tema aqui mostra o seguinte, que Deus usa o Evangelho para chamar o homem à salvação. Então, o Evangelho é usado pelo Senhor com poder para convencer o homem de que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador, que ele não dá conta de salvar a si mesmo. Então, isso está na Bíblia, em todo tempo na Bíblia, falando que o homem é pecador e ele precisa de um Salvador, porque ele não pode salvar a si mesmo. Por isso, Jesus veio e o nome dele é Jesus, que quer dizer Salvador. Então Deus mandou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo ali não é todas as pessoas, né? Ele sabe disso. Aí como que Deus então fez para que a salvação alcançasse as pessoas? Então Paulo vai trabalhar isso lá na sua carta durante todo o tempo. Primeiro, Deus escolheu. Essa foi a primeira coisa que Deus fez. Depois que Deus escolheu, Deus predestinou. Depois que Deus predestinou, Deus chamou. E aos que Ele chamou, Ele justificou. Aos que justificou, Ele santificou. E aos que Ele santificou, Ele guardou. Não, parei. Antes tem glorificou.
E aí, esses a quem ele glorificou, vou colocar aqui. Perseverarão até o fim. Então vamos lá nas doutrinas que nós aprendemos aqui, né? Então a primeira doutrina que nós aprendemos foi a eleição. Ele escolheu na eternidade, lembra? Nós falamos aí. Segunda doutrina, a predestinação. Quem Deus escolheu na eternidade, Deus predestinou para que fosse santo, ou seja, para que fosse dele. Lembra lá em Efésios 1:3? Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? E nos predestinou para ele, para sermos santos, né? Por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, as duas doutrinas estão ligadas uma à outra. Quem Deus escolheu na eternidade, Deus então predestinou que fosse santo, fosse dele, de Deus. A esses que ele predestinou, ele também chamou. Abra a sua Bíblia aí para mim e leia lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que um dia não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais um. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Viram as doutrinas que Paulo apresentou e ele fez um resumo do que ele tinha apresentado até no capítulo 8, certo? Então ele diz, ele escolheu, ele predestinou para ser igual ou conforme a imagem do seu Filho, ele chamou, ele justificou, ou seja, Deus declarou justo por causa da morte de Cristo na cruz, ele santificou, então esses a quem ele declarou justo não tem pecado, embora cometam o pecado, mas os pecados já foram pagos na cruz, ele glorificou com a ressurreição de Cristo, e aí esses vão perseverar até o fim. Nós vamos mostrar agora na carta. Dúvida aqui, gente? Pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Esse glorificou, quando a gente lê o Salmo 91, eu tenho a dúvida lá, porque parece que a ordem da palavra está invertida. Invertido, Lá no finalzinho. Sim. Esse glorificou está falando da mesma coisa. Glorificou o homem. É Cristo que foi recebido na glória. Ele fala aqui, ó, lá no 91, 15. Isso. A segunda parte, né? Livrá-lo ele. E o glorificarei. Esse salmo é messiânico, estava falando de Cristo, mas se aplica a nós, porque nós somos o que, gente? O corpo de Cristo. Então, se Cristo foi recebido na glória e ele foi glorificado entre os anjos, o que aconteceu com o seu corpo? Também foi. Então, como é que nós somos glorificados? Em Cristo. E como nós seremos no último dia? Recebendo um corpo glorioso. Então, espiritualmente, nós já fomos. Nós seremos no futuro recebendo na ressurreição ou na transformação um corpo glorificado. Entendeu? Então, no último dia, quando Jesus voltar, quando aqueles que estiverem vivos serão glorificados e os que já tiverem morrido receberão um corpo glorioso. E aí então, para quê? Porque aí, irmãos, todos os cristãos, todos os a quem Deus salvou, compõem o corpo de Cristo, que ele é a cabeça e nós somos os membros, né? Mas espiritualmente, isso tudo aqui já aconteceu, irmãos. Tá? Mais pergunta? Pastor, no princípio da palavra que o senhor falou aqui,
parece que o salvo de Deus, assim, falando grosseiramente, né? Sim, Você pode ter aquela vontade que ele não vai para o inferno, sim. mas não é, então quer dizer, É que nós vamos ver da agora para frente, o Beto. Porque até ali ele está falando daquilo que Cristo fez por nós, certo? Agora, do capítulo 12 em diante, ele vai falar daquilo que Cristo faz em nós, aqui, né? Então, o que Cristo fez por nós? Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, nos declarou justos, Ele nos santificou, porque esse era o propósito, nos tornar santos, né? Ele nos glorificou. E aí, os últimos versículos do capítulo 8, ele fala assim, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então quer dizer que nada pode tirar a salvação do crente. Tranquilo, gente? Então tudo isso nós aprendemos até agora em Romanos, né? Então no capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, né? Então vamos só explicar cada um desses aqui, como que isso aconteceu. Então veja, como que Deus escolheu? Segundo a Bíblia diz, segundo a sua vontade, né, o eterno propósito da sua vontade, Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Então antes da gente nascer, antes de Deus criar o mundo, Ele já nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Quando foi que Ele nos predestinou? Também, né, alguns pensam assim que tem dois pontos doutrinários aí, infra e supra-lapsoriano, a palavra difícil, né? Infra ou supra-lapsoriano, quer dizer assim, Deus predestinou antes de criar o mundo ou Deus predestinou depois que criou o mundo e o homem? Não interessa, Deus predestinou. Quando foi que Deus fez isso? A gente não sabe, mas Deus nos predestinou. Deus nos predestinou para quê, irmãos? Nós vimos lá no texto que a Beatriz deu, no 28, que diz que Ele nos predestinou para sermos conformes. Do seu propósito. Não, olha lá. 28 está dizendo. 29, né? Antebom venceu também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho. Então, conforme a imagem do seu filho. Quem é o filho? Então, nós somos predestinados para sermos conformes à imagem dele. Por que, irmãos? Que nós somos predestinados para ser conforme a imagem do seu filho? Isso, porque se não fôssemos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, não poderíamos ser seu corpo. Seríamos o quê? Um membro estranho. Entenderam? Então, veja, Ele nos escolheu e aí nos predestinou para sermos conforme ou semelhantes à imagem de Jesus, para compormos o corpo dele, senão seria um membro estranho, não seria aceito ali no corpo, né? Então Deus teve que fazer isso. Aí, quando então Deus fez isso, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, aí então Ele mandou o Evangelho, a pregação do Evangelho, e o Evangelho é que chama, né? Então nós somos chamados pelo Evangelho. Então alguém falou de Jesus para nós, alguém nos evangelizou, nós lemos um texto da palavra que nos chamou, nos tocou. Então por meio da palavra de Deus, Ele nos chamou, né? Lembra quando nós estávamos falando lá no capítulo 10 de Romanos, que ele diz assim, que a fé vem pela pregação, né? Pelo ouvido, da pregação da palavra de Deus. Então a fé vem quando a gente ouve a palavra. Então, quando Deus chamou aqui, Deus colocou em nós fé para a gente crer na palavra que foi anunciada, certo? Por isso ele diz, conforme nós somos pés daquele que anuncia a palavra, né? Ele diz, porque a fé vem do ouvir e do ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, nós ouvimos o chamado de Deus e nós cremos. Deus colocou em nós a fé e nós cremos. Aí, a partir daí que Deus fez isso, o que Deus fez conosco? Deus pegou todos aquele sacrifício de Cristo na cruz, lembra? E Deus aplicou aquilo sobre nós. Então, quando Cristo morreu na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados.
Deus pagou os nossos pecados. Então a conta zerou, certo? A dívida foi zerada. Quando Deus zerou a dívida, o que aconteceu conosco? Nós fomos então considerados diante de Deus justos. Então, Deus nos justificou. Então não há mais nenhum pecado, viu, Beto? Nenhum pecado que a gente cometeu no passado, comete agora no presente, ou que a gente vier no futuro, que não foi pago por Cristo na cruz, certo? Ele já pagou o pecado. Então o pecado está pago. Por isso nós somos justificados. Irmãos, tem uma palavra que Jesus falou na cruz, né? Lembra? Quando ele estava morrendo, ele disse assim: está consumado. Lembra? Essa palavra no original quer dizer assim: está pago. Porque o salário do pecado era o quê, irmãos? Então, quando Jesus morreu na cruz, ele está dizendo assim: eu paguei o preço. Qual foi o preço? Sua morte na cruz. Morreu para pagar o pecado. De quem, irmãos? De todos nós que cremos. Amém? Então, isso é uma verdade bíblica que nós precisamos crer nela, irmãos. Então, nossos pecados foram pagos na cruz, né? Mas como que Deus fez para que isso acontecesse? Na aula passada eu mostrei. Deus nos pegou e nos colocou junto com Cristo. Por isso Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Deus nos pegou e nos colocou junto com Ele espiritualmente na cruz. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós estávamos morrendo com Ele. E a Bíblia diz: quem morreu justificado está. Então, quando eu morri com Cristo na cruz, fui crucificado com Ele na cruz, meu pecado foi pago. Foi assim que Deus me justificou. Foi assim que Deus te justificou. Tranquilo, irmãos? Tranquilo? Explica também o que eu faço, como eu fiquei, meu pensamento, né? Justificou também no ladrão que foi morto na cruz. Quer dizer, enquanto ele não foi justificado, ele foi justificado naquela hora. Aí o ladrão, o ladrão penitente representa quem, gente? Quem que o ladrão penitente representa? E aquele ladrão incrédulo que estava na cruz representa quem? Não foi escolhido. Que não foi escolhido. Viu? Qual é a garantia que Deus deu para o ladrão que pediu, creu e pediu misericórdia? Hoje mesmo, e o outro ficou. Bacana, gente? Então vamos lá. Aí então Deus usou a cruz, a morte de Cristo na cruz, para nos justificar. Aí Deus usou a ressurreição de Cristo para nos santificar. Porque na ressurreição de Cristo nasceu o que, gente? Em nós. Uma nova vida, um novo homem. Então, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, essa nova vida, ela é santa. Jesus falou assim: o Espírito está pronto. O que é fraco? Então, o que ressuscitou aqui? A vida espiritual. Então, essa vida espiritual que ressuscitou junto com Cristo, ela é santa. Então, a vida, nossa nova vida em Cristo não peca. O que peca é a velha natureza. Mas o pecado da velha natureza já foi pago na cruz. Então, por isso nós temos em nós dois homens: o velho homem, que é a velha natureza, e temos o novo homem, que é a nova vida em Cristo. Então, espiritualmente, a nossa vida espiritual, ela não peca, né? Então, o que peca é a velha natureza. Por isso nós somos então santos. Quem está com a Bíblia aberta aí, abre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Pode ler para nós. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos só
Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, eles são santificados por Cristo Jesus e chamados para quê? Para ser santo. Ou seja, foi santificado na vida, nova vida, e chamados para serem santos, ou seja, para viverem como santos, né? Essa nova vida. E ele fala assim: os que estão em Corinto, bem como os que estão em todo lugar e que invocam o nome do Senhor. Então, todo crente, né? Todo aquele que é crente já foi santificado, né? Na nova vida, e vai viver assim até quando, irmãos? Até a volta do Senhor. Então, o glorificou aqui, nós já explicamos, né? Que é em Cristo Jesus, né? Então nós já fomos glorificados, seremos no final. Então a glorificação ela é passada quando nós cremos, e ela será futura na volta do Senhor Jesus. Na vida espiritual nós já fomos glorificados, fomos recebidos na glória, e na vida física nós seremos glorificados com a volta do Senhor Jesus. E nós vamos perseverar até o fim. Aí tudo isso aqui, irmãos, Paulo está dizendo assim: tudo isso Deus fez por você. Então, olha, toda aquela obra ali, Deus fez por você. A única coisa que nós fizemos todo esse processo aqui foi quando Deus nos chamou, nós aceitamos o chamado de Deus. Mas até isso, Deus colocou em nós a capacidade para fazer. Desejo de quê? Desejo, vontade, né? De chegar até Cristo. Então, viu que tudo isso aqui é obra de... Sim. Viu que tudo isso aqui é obra de Cristo por nós? Obra de Deus por nós na cruz? Paulo gastou, irmãos, 11 capítulos para falar sobre isso. Foi o que nós estudamos até hoje. Aí Paulo agora então vira na carta e ele usa uma primeira expressão ali. Ele diz assim: rogo-vos. Né? Então, Paulo tinha toda a autoridade para virar e determinar, mandar. Não tinha? Paulo podia ordenar. Então, eu ordeno para vocês que vocês agora vivam dessa maneira, né? Não, Paulo vem e diz assim: rogo-vos. Ele está dizendo assim que para que eu possa viver a vida cristã de forma agradável a Deus, como ele vai descrever a vida a partir do capítulo 12, isso precisa ser entendido, isso precisa ser o que ele fez antes, precisa ser contemplado por nós, e nós precisamos olhar isso como o grande benefício que Deus fez na nossa vida. E aí, então, Paulo está dizendo assim: olha, eu rogo a vocês, ele está dizendo assim: olhem para o que eu escrevi para trás, olhem o que Deus fez na vida de vocês no passado, aqui, até agora, e aí então, eu rogo a vocês que, olhando para o passado, vocês então agora vivam assim, e aí ele vai descrever. Certo? Mas antes disso, vamos lá. Então a primeira coisa que ele diz aí: rogo-vos. Aí ele diz assim: pois. Essa palavra pois quer dizer portanto, tá? Na Bíblia quer dizer portanto. Ela aparece na carta, irmãos, aos Romanos, 4 vezes nessa carta. Nessa mesma carta aí, ela aparece 4 vezes. Ela aparece primeiro no capítulo 2, versículo 1, como ele diz assim: portanto, olha lá, capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Há um pois aí. E esse pois é a mesma coisa. Portanto, é assim indesculpável. E aí ele continua, né? Porque todo homem é pecador. Vai mostrar que todo homem é pecador, todo mundo está condenado. Ela aparece de novo no capítulo 5, onde ele diz assim, versículo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, aparece de novo, portanto, justificado, pois é o portanto, tá? Então, justificado, pois, então, agora temos paz com Deus. Ela aparece no 8:1, de novo, onde ele diz assim, lá no capítulo 8, versículo 1, ele
Ele diz assim: justificados, pois, ou então justificado, portanto, né? Aí agora ela aparece em 12:1. Rogo-vos, pois. Então lá nós somos justificados, e agora então? Se nós estamos condenados, nós fomos salvos e por isso agora reconciliados com Deus. Nós temos a garantia, né, de toda a obra que Deus fez por nós. E aí então dizendo, então agora, portanto, como é que vocês devem viver? O que vocês devem fazer diante disso tudo? Então a pergunta é: se eu tenho consciência de tudo isso que Deus fez por mim na cruz, né? E o que Deus fez por mim na cruz, irmãos? Tudo. Então, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para Deus? Então, se Deus me deu tudo isso aqui, se eu tenho consciência de que Deus fez tudo isso aqui sem eu merecer nada disso, né? Deus me escolheu, Deus me chamou, né? Deus me salvou, Deus me santificou, me justificou, Deus fez tudo isso por mim. E agora, como que eu devo viver? O que eu devo fazer? É o que Paulo vai descrever agora no capítulo. E como que isso acontece? Então, a primeira coisa que ele diz aí que deve acontecer, ele diz assim: que você apresente o quê? Olha aí, segue o versículo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, olha, tudo isso aqui não foi manifestação da misericórdia de Deus? Tá. Ele diz assim: então, o que você vai fazer? Oferecer a Deus. Oferecer o que a Deus, irmãos? O que significa o corpo, irmãos? Nossa vida. Então ele está dizendo assim: se Deus te deu tudo isso aí, tudo isso por você, fez tudo isso por você, o que você pode recusar oferecer a Deus diante disso? Se Deus te deu tudo, você vai oferecer para Deus o menos? Rainha Maria era rainha da Inglaterra. Eu contei essa história para a Dilsa, nós emocionamos, né, Dilsa, na hora. Ela era rainha da Inglaterra e ela era muito querida. E ela visitava a Escócia uma vez por ano, País Baixo, né, que era dominado pelo Reino Unido. E quando ela ia para a Escócia, ela andava lá no meio do povo e aí vestia roupa comum, vestia roupa de rainha. E um dia ela foi para passear lá na Escócia e saiu brincando com as crianças, andando nas pastagens, lá nos campos, e aí de repente armou uma chuva muito forte. E ela viu uma casa próxima e ela correu naquela casa lá e pediu emprestado uma sombrinha para ir levar lá para ir para o palácio, né, na Escócia, com a sombrinha por causa da chuva. E a mulher, não a reconhecendo, pegou e deu para ela um guarda-chuva todo furado, um bagaço de guarda-chuva. E aí ela pegou aquele guarda-chuva e foi embora. No outro dia, né, ela mandou a guarda real devolver o guarda-chuva para a mulher. E aí o que aconteceu? Quando a mulher viu a guarda real na porta devolvendo o guarda-chuva, ela descobriu que era rainha. Aí ela falou assim: oh meu Deus, eu perdi a oportunidade de dar o melhor para minha rainha. Então, às vezes, por desconhecermos isso que Deus fez por nós, nós só negamos, irmãos, nós queremos dar menos para Deus. Se Ele nos deu tudo, como é que a gente pode oferecer menos para Ele do que nossa vida, irmãos? Se Deus nos deu tudo aquilo que por amor Ele fez por nós na cruz, como é que a gente pode deixar de dar para Ele alguma coisa na nossa vida, irmãos? Então, por isso Paulo usa o texto dizendo assim: olha, a palavra aqui é significativa: ofereceis os vossos corpos em sacrifício. Isso aqui não foi mediante o sacrifício de Cristo?
Então, se Ele sacrificou por nós, então como é que a gente pode deixar de oferecer para Ele nossa vida em sacrifício? Como é que a gente pode deixar de dar para Ele alguma coisa da nossa vida? Ou parte da nossa vida só? Né? Oferecermos a Deus parte da nossa vida? Parte do nosso tempo? Parte do que nós temos recebido de Deus? Gente, tem pessoa que tem coragem de não devolver para Deus o dízimo. Que vem de onde, irmãos? Nosso sustento vem de onde? Pastor, tem uma frasinha pequena que a gente entrega e ele nos abençoa. Muito mais, né? Porque ele não está preocupado, não é com a quantidade que a gente oferece, porque cada um de nós tem a diferença daquilo que oferece, né? Mas a graça dele vem sobre quem? Sobre todos, né? Irmãos, é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo assim, olha lá para o passado e vê o que Deus fez por você. Como é que você pode, né? Irmãos, veja, nós temos culto na igreja só domingo de manhã, quinta-feira à noite a reunião de oração, domingo de manhã e domingo à noite. Às vezes, a gente troca o momento da gente vir na igreja para adorar a Deus para ir para uma festa, futebol, né? Ou outras coisas, né? Ficar sentado lá no sofá lá, né? Não, estou cansado hoje, né? Deus sabe que eu estou cansado, Deus sabe disso, sabe tudo, não é? Como é que estão entendendo, irmãos? Paulo está dizendo assim, olha, se a gente tem consciência do que Ele fez por nós, isso deve mover o nosso coração e irá mover o nosso coração a dar para Ele o melhor que nós temos e tudo que nós temos e que nós somos, né? Não só, né, a adoração, o culto de adoração, né, um momento de adoração, mas no decorrer da nossa vida o dia inteiro, nossa vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, né? Então, e aí Paulo diz assim, e ele fala, eu faço isso, eu falo isso para vocês por causa das misericórdias de Deus, ou seja, Deus foi tão misericordioso conosco que Deus deseja que nós entreguemos a nossa vida. Então, se Cristo nos deu tudo, ou fez tudo por nós, como podemos fazer menos do que dar a Ele a nossa própria vida, né? A nossa própria vida. Aí, ele diz aqui no texto, ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo, né? Veja, a ideia aqui é um contraste com o sacrifício do templo. Porque no sacrifício do templo o animal era morto, né? Não era? E depois de morto, não tinha sentido nenhum, né? Picava o animal, comia, ou queimava e etc. Então, o valor estava no quê? Na morte, no sacrifício. O valor era ali, e não era no animal, né? Nem sabia que valor que tinha um animal, né? Às vezes, né? Podia ser um boi caríssimo ou podia ser um boi de preço e baixinho, porque esse não importava, não era o valor do animal, o que importava era o valor do sacrifício que estava sendo oferecido. Então veja, o que Deus nos deu, o que nós somos, é o que vai diante dele, né? O que nós somos, né? Para Ele, né? Nós somos para Ele amados desde a eternidade. Então Deus quer que nós ofereçamos o quê? Nossa vida. Então, mas é um sacrifício, irmãos, não morto, é um sacrifício vivo. Então Deus está preocupado com a nossa oferta, com a oferta da nossa vida que Deus está querendo. Deus está colocando para nós aqui que o que Ele interessa é que a nossa vida seja ofertada a Ele. O que vai acontecer depois da oferta, irmãos, é só resultado da oferta. Estão entendendo? Então veja, se eu colocar minha vida diante do altar do Senhor, tudo que virá depois é em consequência dessa oferta da minha vida para Ele. Se eu colocar metade, então vai ser só metade. Se eu colocar tudo, toda a minha vida, então toda a minha vida vai estar dedicada a Ele. Então isso aí
todas as áreas da minha vida vão ser afetadas por esse sacrifício. Agora, por isso ele diz assim, que é um sacrifício vivo. Há dois exemplos de sacrifício vivo na Bíblia, o de Isaac e o de Cristo, né? Então, Cristo morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Então, há dois exemplos. Mas vamos pegar o exemplo de Isaac, irmãos. Quando Abraão levou Isaac para sacrificar lá no monte, então, Isaac não morreu, não é? Mas Isaac foi sacrificado. O escritor de Hebreus diz isso, né? Claramente, ele diz assim, ó, que Abraão estava pronto para sacrificar seu filho, né? E aí ele diz, de onde mataram o seu filho, de onde o recobrou. Então, a morte de Isaac, ela foi espiritual e não física, porque Abraão ofereceu a Deus, né? Então, ele ofereceu Isaac. Isaac só não foi morto, mas ele foi oferecido para Deus ali, não é? Um outro foi morto no seu lugar, porque Cristo foi morto no nosso lugar, mas a oferta de Isaac continuou. Então, Abraão chegou e entregou para Deus o filho como sacrifício, não é? Então, Isaac simboliza essa oferta da nossa vida para Deus, como sacrifício. Sacrifício vivo, né? Ele diz aqui, um sacrifício vivo. Ele continua, um sacrifício santo. Então, olha como que as coisas estão indo. Primeiro, olha, um sacrifício vivo. Então, não é morto, então tem consciência do que está fazendo, está oferecendo voluntariamente a Deus, está entregando sua vida a Deus. Então, é um sacrifício vivo. Segundo, ele diz assim, um sacrifício santo. Santo quer dizer consagrado, separado para Deus. Então, veja, santo aqui não quer dizer ausência de pecado, mas significa consagração para Deus. Mesmo porque, veja, Deus disse, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Pedro disse, sede santos como o Senhor é santo. Como é que nós podemos ser santos como Deus é santo aqui no mundo, se formos pensar em pecado? Né? Quem de nós pode ser santo como Deus é santo? Então, isso é inatingível. Concorda? Então ninguém pode ser santo como Deus é santo, né? E Deus não está falando aqui de intenção, Deus está falando de realidade, né? Então, que a palavra santo aqui significa separado, consagrado para Deus. Então eu vou oferecer minha vida como um sacrifício vivo, um sacrifício separado para Deus, consagrado a Deus, e aí vem a outra palavra. Ele diz, um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, conforme a vontade de Deus, né? Agradável a Deus, ou seja, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que depois de tudo que Ele fez por nós ofereçamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, aceitável a Ele, da maneira que Ele deseja, conforme Ele deseja, né? E a gente faça isso por liberalidade, por gratidão, por amor àquilo que Deus fez por nós. E aí, Paulo mostra o que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que sacrifício que é esse? Da oferta da nossa vida para Deus, que é vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz aí no finalzinho, que é o vosso culto racional. Então veja, ele falou, ofereçam vocês para Deus em sacrifício, né? Ou seja, uma oferta para Deus. Então ofereça sua vida em oferta a Deus, o que você é, sua pessoa para Deus, num sacrifício, ele diz, vivo, santo, da maneira que Deus quer, agradável a Deus. E aí ele conclui dizendo, isso é o vosso culto racional. Então, aqui, irmãos, a palavra culto aqui é uma palavra grega que é latreia, que significa serviço. Então, vale para o momento de adoração, que é o momento que nós chamamos de culto, né? Então, nós chamamos culto o momento de adoração, mas culto, a palavra culto significa serviço. Então, veja, o que Paulo está dizendo? Que depois que eu tenho toda a consciência disso,
eu agora resolvo então oferecer minha vida para Deus em gratidão a tudo isso que Ele fez, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu serviço para Ele. Então agora Paulo está pensando assim: eu vou servir a Deus. Isso implica no culto aqui na igreja, no momento de adoração, mas também na minha vida diária. Toda a minha vida agora, depois que eu sou crente, depois que eu recebi tudo isso aqui, ela se transforma numa forma, redundante, né? Ela vira agora uma forma de servir a Deus. Então, como que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É a maneira em que eu vou servir a Deus aqui no mundo. Entendeu? Quer dizer, já que Deus fez tudo isso por mim, em gratidão, o que eu posso fazer para Deus aqui no mundo? Oferecer a minha vida para servir a Deus. É isso que Paulo está falando. Olha que bacana, gente. Né? O que Paulo, eu fico pensando assim, gente, só o Espírito Santo mesmo para mover a mente de Paulo, para Paulo pensar nisso e escrever isso. Né? Então, o que ele está dizendo é assim, ó, vou resumir. Irmão, você tem consciência de tudo que Deus fez para você? Tem. Então, agora você sabe o que você deve fazer para Deus? Servir. Servir a Deus. E onde e como eu vou fazer isso? Paulo vai dizer agora nos versos seguintes aí. Eu ia perguntar isso. Do capítulo, então, do versículo 2 até o capítulo 16, Paulo vai mostrar como que nós podemos servir a Deus em gratidão àquilo que Ele fez. Como que alguém que oferece a sua vida, né, para Deus, né, num sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, vive aqui nesse mundo. Então, irmãos, lê a carta aos Romanos, lê o restante da carta. Nós vamos estudar isso aqui agora toda semana aqui para frente, tá? Toda semana nós vamos aprender. Cada semana nós vamos aprender uma coisinha aí que Paulo está dizendo que é esse serviço que nós prestamos a Deus. Pergunta aí, observação que alguém queria fazer? Então, agora nós vamos concluir lendo o versículo de novo, tá? E agora pensa em tudo que eu falei, quer ver como que tudo faz sentido? Olha aí, ele diz assim: rogo-vos, pois, né, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço, ou seja, o vosso culto racional. E aí, irmãos, quando ele diz racional, ele está dizendo assim, com entendimento, com compreensão. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Diferente, irmãos, ó, muito diferente da religiosidade dos judeus antigos. Porque a maioria dos judeus serviam a Deus lá no Velho Testamento sem entendimento, sem saber o que está fazendo. Não é? Por isso que o culto, a vida do homem do Velho Testamento, debaixo da lei, era só ritual, gente. Olha que coisa mais, quer ver? Vamos pensar aqui, quer ver? Só para a gente usar como exemplo. Olha que coisa mais absurda. O sábado. Deus falou que o sábado era o dia de descanso. A palavra significa parar, acessar a sua obra para poder contemplar Deus e agradecer a Deus. Então, os crentes do Velho Testamento, ou os judeus do Velho Testamento, eles não entenderam isso. Eles entenderam que o sábado era um rito, um ritual. Por isso não podia fazer o bem no sábado, não podia curar no sábado, não podia fazer comida no sábado, não podia andar mais de 1 quilômetro no sábado. Então, tudo isso era rito. Se vamos pensar, quer ver? Vamos imaginar que alguém aqui mora aqui, vamos pegar o Lucas aqui, que mora em Santa Rita aqui, né? E aí, ele tem um amigo que mora lá na Andiara.
Bom, do Santa Rita até a Mandiara dá mais de 1 quilômetro. Não dá? Então, no sábado, o Lucas não podia visitar o amigo dele lá na Mandiara, porque ele tinha que andar mais de 1 quilômetro. E ele não podia andar mais de 1 quilômetro no sábado. Olha, tá vendo? Olha como que o trem é tudo ritual, né? Aí sabe o que o Lucas fazia? Ele pegava a tenda e andava na sexta-feira até faltando 1 quilômetro para chegar na casa do amigo. Aí ele armava a tenda, dormia lá. No outro dia cedo, no sábado, ele ia visitar o amigo. Andava 1 quilômetro só. Que sentido tem isso, gente? Não é? Está vendo? É totalmente sem entendimento. É rito. Só rito. Irmãos, ó, quer ver? Vou trazer para dentro da igreja evangélica. Vamos fazer 7 semanas da campanha de 7 semanas. Não é? O que é isso, irmãos? Rito. Porque se você faltar um dia, então é 7 sexta-feiras, tá? Para você receber a bênção. Para começar compra, né? Está comprando a bênção. Né? 7 sexta-feiras, se você for 7 sexta-feiras no culto, você vai ganhar a bênção. Então a campanha dá 7 sexta-feiras. Aí, Júlio, você fez 6, você faltou tempo 1, você não podia, você estava gripado, alguma coisa, você perdeu a bênção. Porque você não fez os 7, já tinha que ter feito a 7, você fez só 6, perdeu a bênção. Irmão, onde está isso, irmãos? Está vendo? Onde tem isso na Bíblia? Mas o próprio Jesus, ele confrontou os fariseus sobre isso, chamando de hipócrita porque ele curou no sábado. E porque ele não tinha um entendimento. Ele não... Entendeu, gente? Então, aqui, ó, Paulo está dizendo assim, gente, a gente serve a Deus entendendo que Deus fez por nós. Ele fez isso por nós. E agora nós vamos fazer para Ele o quê, irmãos? Em gratidão. Oferecer a nossa vida, né, para servir. Não tem nada de troca, irmãos. Né? Porque, como que terminou o versículo, capítulo 11? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo é dele, tudo ele já fez. O que nós podemos dar para ele para ser restituído? Nada. Então, não vamos fazer nada para comprar Deus, irmãos. Nós fazemos porque nós já recebemos. Então, é gratidão. Por gratidão, compreensão do que ele fez por mim, eu agora vou servir a Deus. E nós vamos ver como que nós vamos servir a Deus aqui nos versos seguintes. Amém? Semana que vem. Então, cenas dos próximos capítulos. Quanto tem pé, vamos encerrar, vamos receber a bênção, né? Lembrando que nós temos tudo hoje, né, às 18 horas. Tá? Então, e agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia aí, a todos, e até mais logo, né? Mais tarde.